Recording in progress. Pronto, agora tá gravando. Meu vídeo tá meio travandão aí, mas eu vou deixar assim mesmo. Uma hora ele trava, uma hora ele fica bom, então deixa assim que uma hora ele, quando ele sentir vontade, ele fica melhor. Tá, vou aqui compartilhar minha tela, beleza. Então, fechou. Gente, hoje é a aula de mixagem e masterização. A aula passada, ela seria de... Ela seria não, né? Ela foi, mas ela foi gravada de efeitos, né? Que tem tudo a ver com a mixagem e com a masterização. E aí não teve aula, porque simplesmente ninguém colou. Mas beleza. A gente vai aqui dar prosseguimento. Eu vou falar de algumas coisas aqui que eu não sei. O David, né? Ele falou pra mim que tava compartilhando. Só que eu acho que ele não compartilhou, né? E aí acabou que eu não sei como é que vai ser. Pode ser que vocês achem um pouco de dificuldade. Aqui a gente pode recapitular um pouco nessa aula o que eu tava falando na outra. Que eu falei bastante sobre efeito, né? Na verdade, só falei sobre efeito. E aula de efeito tem tudo a ver com aula de mixagem, porque aqui a gente não vive, a gente não faz uma coisa sem outra, né? Então, basicamente, o que é a mixagem, assim, né? Vocês duas, vocês têm alguma noção do que seja a mixagem e a masterização? Vocês querem dar um chute aí? Ahn, chutando, Eu acho que é tipo a voz a no voz final no da final da produção. produção. Mais ou menos. Marina quer dar um chute também? Chutando. Chutômetro, eu acho Eu que acho que masterização masterização deve deve ser ser você você linkar uma coisa linkar com uma a coisa com a outra. outra. Beleza, você Beleza, você já já escolheu escolheu seu seu som, som, você você alinhou alinhou como qual tom vai vai estar, estar, e aí e aí você você faz com faz que com que tudo tudo forne no forne no final. final. Tá. Então vamos lá. Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra, mas vocês vão entender. A mixagem, basicamente, ela é a mistura, né? Mixagem, mixing em inglês significa misturar. Então, o que você vai fazer? Aqui, eu peguei uma trilhazinha bem curta que eu produzi para aquele filme que eu falei que eu tô fazendo, né? E aqui, essa trilhazinha é de um trecho do filme. E eu produzo essa trilha, eu produzi essa trilha, uma trilha bem pequena. Aqui eu só tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete instrumentos. Então é uma trilha muito pequena. Peguei ela pra gente conseguir ver. Só que aí eu vou abrir um projeto de mixagem um pouco maior pra gente ver também como que isso é na prática. E aí o que acontece? Deixa eu até eliminar aqui os efeitos. Vou tirar tudo. Não, vou deixar esse delay aqui, o reverb. Os buzzes aqui vou tirar. Pronto. Então, o que acontece? Esse aqui é o Pro Tools, né? Então, a mixagem, basicamente, é você misturar isso aqui tudo, né? Você produziu, o som ele já está aqui, ele já está feito. E agora o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso daqui soar de uma forma bonita, né? Muitas vezes o que a gente grava ou o que a gente produz, mesmo sendo de sintetizadores, às vezes não sai tão bom, né? Às vezes o som ele tá carente, né? De um tratamento, né? Porque, por exemplo, eu gravando com esse microfone aqui agora, vai ter vezes que eu vou falar um pouco mais alto, a minha voz ela vai estender um pouco, aí vai ter vezes que eu vou falar um pouco mais baixo e ela vai ficar lá no chão. E aí, enfim, ela pode ser que o jeito que eu fale aqui ele vai pegar algumas frequências que eu não quero. Então a mixagem ela consiste em você manipular o som de uma forma que ele fique bonito, que a gente consiga ouvir tudo de uma forma
legal. Então, aqui eu tenho esse vídeo, que é um vídeo meu, de trabalhos meus, que eu fiz alguns trabalhos. E aí eu mostro exatamente qual que é a diferença de um som que ele tá mixado e de um som que não tá mixado. Então é legal a gente ver esse vídeo para entender o que que é a mixagem mesmo. Isso daqui é a mixagem, basicamente. Vamos ouvir. Quero sonhar com você. Deixe tudo pra trás, eternidade é o que eu quero. Deixe tudo pra trás, eternidade é o que eu quero. Isso já é mixado. Agora. Quero sonhar com você. Deixe tudo pra trás, eternidade é o que eu quero. Deixe tudo pra trás, eternidade é o que eu quero. Quero sonhar com você. Deixe tudo pra trás, eternidade é o que eu quero. Deixe tudo pra trás, eternidade é o que eu quero. Eu deixei tudo pra trás. Vocês conseguiram perceber a diferença? Sim. É bem nítido, né? O que acontece? O som, quando ele não tá mixado, ele tá todo bagunçado, né? Então você ali gravou 1000 vozes. Na hora que a gente tá gravando, ó, barulho de boca, respiração. De repente você vai gravar uma dobra. A dobra, ela fica um pouco... Quando eu falo dobra, por exemplo, você vai gravar uma voz principal. E aí você vai gravar outra em cima. Aí não fica no tempo certo. Então a mixagem, ela tem a ver com edição. Você manipular o som, literalmente. Do tipo, essa nota aqui não ficou legal. Deixa eu, tipo... vou colocar um pouquinho mais pra cá. E tem a ver com você, tipo... Dar um brilho, né? Inferno, que sai desse negócio. Na minha tela. Apareceu um negócio aqui na minha tela. Programa maldito. Deixa eu sair dele, senão vai ficar popando aqui. Mas enfim. Então a mixagem, ela é basicamente isso. Ela é você organizar os elementos do som como se você estivesse organizando uma sala que ela tá desarrumada. Você pega uma sala, um quarto, e ele tá todo desarrumado. E aí... Não é que as coisas que estão nele estão ruins, entendeu? É que simplesmente estão fora do lugar. Então é basicamente isso. Você vai pegar o lençol, você vai estender no colchão, você vai dobrar o cobertor, você vai colocar a cadeira no lugar certo, você vai, enfim, os tênis no lugar da sapateira, as roupas no guarda-roupa. No final você olha um quarto e o outro bagunçado e o não, você fala, meu Deus, é outra coisa. Então é basicamente isso. Tem um livro que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu deixei até dropado aqui no Drive. Que ele se chama A Arte da Mixagem. É um livro bem antigo, da década de 90. Já tem muita coisa que não se usa mais, né? Porque, enfim, já ficou para ir para o passado. Mas é um livro bem bacana aqui, ó. A Arte da Mixagem. Esse livro aqui, ele vai falar de uma forma muito legal sobre a mixagem, mas muito legal mesmo, assim. O jeito que ele fala sobre mixagem é muito bacana. O que ele fala? Ele tenta mostrar... meu Deus. Ele tenta mostrar como se a gente conseguisse visualizar os elementos na mixagem, né? Então aqui tem até uma parte bem interessante. Cadê? Que ele começa a mostrar as imagens. Nossa, é muito legal. Esse livro me ajudou muito, assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha que interessante essa imagem. Ele está literalmente mostrando... Aqui ele está mostrando 2 caixas de som. E ele está mostrando uma sala, uma espacialização de 3 dimensões. Como o som é, ele é tridimensional. E aqui ele está mostrando visualmente onde cada instrumento teria que ficar e como que ele vai ocupar cada espaço, né?
e ele mostra por essas formas de bolinha, né? Como se as bolinhas fossem as energias de cada som. Então aqui a gente vê ó, a bateria, o baixo, tá vendo? Ó, tudo aqui no centralizado, com mais força, porque são frequências graves que tem mais potência. Aqui atrás, logo atrás, o bumbo. Aí lá atrás a caixa, só que mais centralizada pro meio. Na parte de cima a guitarra. Mais em cima ainda todos os pratos de chimbal. E aqui dos lados os tons. Então eu acho isso muito bacana, tá vendo? Porque é como se você literalmente estivesse na frente da imagem e estivesse visualizando o som dessa forma. Isso aqui me ajudou muito a entender a música. Por quê? Como o som ele tem 3 dimensões, né? Que nem a gente falou lá na primeira aula, que é um fenômeno tridimensional, né? O som ele tem 3 dimensões. Então o que acontece? Como ele tem 3 dimensões, é legal a gente trabalhar com espacialização. E a gente, como a gente trabalha com som estéreo, ou seja, aquilo que eu mostrei para vocês, da diferença de cada... se vocês estivessem de fone, vocês conseguiriam enxergar melhor essa diferença. Mas o estéreo, ele é basicamente o que você enxerga, você tem essa visualização espacial do som, 3D, né, de 3 dimensões. Você, quando você brinca com o estéreo do som, você consegue trazer ele um pouco mais para cá, para o seu lado direito, um pouco mais para o seu lado esquerdo, e assim por diante. Então você consegue ter uma visualização maior do seu som. E como que a gente faz isso? Seria legal vocês estarem de fone, não sei se todo mundo tá, acho que não. Eu tô de fone. Tá de fone? Boa. Então você vai conseguir enxergar bem essa diferença. Então, o que acontece? Aqui, a gente tem, para fazer a mixagem, a gente sempre mexe em alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, ele é o ganho, tá bom? Que a gente pode considerar como volume. Então, a gente vai, sempre quando a gente vai fazer a organização dessa sala, né, que eu falei, a gente vai primeiro trabalhar com o volume, né? Então, a gente tem aí esse primeiro parâmetro. Depois que a gente trabalhar com volume, a gente vai começar a trabalhar com a espacialização do som. E isso a gente mexe no quê? No panorama. O panorama é chamado de pan, tá bom? Para simplificar. Mas quem tiver com fone vai perceber que quando eu jogar tudo para cá, a minha voz ela vai sair só do seu lado esquerdo do fone. E se eu jogar ela para cá, ela vai começar a sair só do seu lado direito, tá bom? Então, o que a gente faz? Aqui ela tá no meio, então o pan, ele é basicamente isso. Ele vai brincar com esse esquerdo-direito. E a profundidade de perto ou longe, a gente vai brincar com o volume, né? Então, quanto mais baixo, mais longe. Quanto mais alto, mais perto. Então, a gente já consegue ter 3 dimensões, né? A gente consegue já ter uma dimensão longitudinal e vertical aqui do som, né? Horizontal, aliás, e longitudinal, tá bom? E a dimensão verticalizada a gente vai ter com a equalização. A equalização foi o que eu falei na aula passada, que é basicamente esse efeito aqui que a gente usa. Deixa eu colocar um outro efeito aqui. Que a gente usa para manipular as frequências, né, da música. Então, quando a gente produz uma música, deixa eu colocar o outro que dá para ver direitinho. As frequências. Ó, esse aqui dá para ver as frequências, tá vendo? Quando eu falo, olha que bacana, dá para ver as frequências que estão atuando na minha voz, né? Então, quando eu falo aqui o mais grave, olha, aqui a região grave, ela fica mais acentuada. Quando eu falo mais agudo, ó, aqui a região aguda já acende mais, né? Então, é legal quando a gente tem alguns plugins assim, que podem simular esse tipo de espectro, né? A gente consegue visualizar aqui realmente as frequências. Então, a equalização ela vai fazer basicamente isso. Ela vai mexer com a altura do som, né? E isso vai dar uma dimensão verticalizada da música. Então, só recapitulando. Dimensão horizontal, panorama. Então, a gente vai ter o som ou para a esquerda, alô, alô, ou para a direita. Então, dimensão horizontalizada.
Dimensão verticalizada. Aqui a gente vai ter a altura do som. Então, se a gente tirar um grave da minha voz, ela vai começar a subir no espectro, né? Ela vai começar a ficar mais aguda. Se a gente deixa ela mais aguda, a gente tem a sensação de que ela está mais em cima no nosso cérebro, quando a gente está ouvindo uma música de fone de ouvido. Então a gente tem a sensação de que a música está tocando mais ali para cima da nossa testa. Agora, quando a gente deixa a voz mais grave, e deixa ela bem gravezona assim, a gente tem a sensação de que ela tá indo para baixo, tá bom? A gente tem a sensação de que ela tá tocando ali na nossa garganta. Ela tá tipo, nossa, o som tá bem grave, tá tipo bem aqui no meio, quase no nosso nariz assim, tipo, só que lá para dentro. Essa é a sensação que o nosso cérebro cria, tá bom? Então essa sensação ela é o quê? Vertical. Então a gente tem horizontal, vertical, e o volume vai dar a profundidade, né? Então a gente tem aí as 3 dimensões. Então quanto mais alto o som for, mais para frente ele tá, e quanto mais baixo, mais para trás ele tá. Vocês conseguiram entender basicamente isso, esse panorama do som? Sim. Show de bola. Então, basicamente, a mixagem, ela é isso, tá bom? E aí, como que a gente faz essa manipulação na vida real? Né? A gente trabalha com os efeitos, a equalização, que nem eu falei pra você. Essa aula tá gravada, eu não sei se eles vão disponibilizar pra vocês, acho que vão, eles falaram que vão. Mas eu falo sobre vários tipos de equalizadores e como que eles funcionam. E também sobre compressores, sobre um monte de efeito, os mais utilizados no áudio, tá bom? Mas basicamente, como que a gente começa a mixar uma música? A gente começa literalmente arrumando a profundidade dela, né? A gente começa mexendo então no volume. Então vamos ouvir aqui essa trilhazinha que eu fiz, só pra gente ter uma noção. E aí depois a gente começa a brincar aqui um pouquinho com ela, e aí depois eu abro um projeto já mixado pra vocês verem a diferença. Pra vocês verem também como que é o processo com uma música, né? Porque aqui é uma trilha, não deixa de ser música, mas é diferente. Bom, é isso, basicamente a trilha. Então, o que a gente começa fazendo aqui? Eu começo a mexer com volume, literalmente. Então, eu vou ouvir tudo. Geralmente, eu vou ouvir onde tudo tá tocando tudo junto, né? Então, aqui eu sei que é a região onde praticamente tudo tá tocando junto, né? Então, eu vou selecionar essa região e vou ouvir. Ó, o que eu acho aqui que tá alto no meu volume, na minha percepção. Tudo bem que mixagem é bem... cada um tem o seu jeito de fazer, mas eu acho que esse instrumento aqui tá um pouco alto, ó.
Ou é esse? Cadê? Não, é esse aqui mesmo. E aí eu venho e já começo a dar uma baixada nele, ó. Ó, o cello também aqui tá se destacando, né, ó. O cello aqui tá tomando, tá roubando a cena, ó. Ele tá muito mais alto do que, a viola e o violino aqui, né, ó. E aí eu vou abaixar ele um pouquinho também. Vou ouvir de novo. Boa, pra mim agora é isso, entendeu? Tipo, eu tô mexendo com a profundidade da música. Eu tô mexendo com o que eu quero que fique mais na frente e o que fique mais atrás. Então vamos ouvir o restante. Bom, beleza. Agora que eu já mexi... Ah, tem esse aqui também, né? É isso. Então aqui eu já mexi com a profundidade. Isso aqui eu já tô fazendo mixagem, tá bom? Eu tô literalmente posicionando aonde é o que eu quero os instrumentos. E aqui, aí eu já começo a brincar um pouco com a visualização, porque nem todo mundo que toca, você tem que imaginar que todas as pessoas que fizeram essa música, você tem que imaginar que cada pessoa que tocou esse instrumento, ela tava numa sala, tá bom? Você imagina que, por exemplo, o cara que tocou o cello, que é esse instrumento aqui, é esse? Não. É esse. Ó, o cara que tocou esse cello, ele tava no meio da sala. Isso foi o que eu assumi na minha cabeça, porque eu já fui bastante em ópera e eu sei que geralmente o cara do cello, ele fica no meio do concerto, assim, ele fica bem no meio do palco. Então eu quero simular isso. Eu quero que ele esteja no meio do palco. Então aqui eu vou deixar no meio, do jeito que ele tá tocando no meio. Não vou mexer no panorama. Pra mim aqui ele tá no meio, tá legal. Agora já aqui a gente tem uma viola. E a gente tem um violino. Não, é ao contrário. Aqui é a viola e aqui é o violino. O que eu sei, porque eu já fui em ópera, é o que? Os caras do violino geralmente ficam aqui. Depende bastante. Mas as que eu fui, eles ficam mais aqui pra direita, tá bom? Então eu vou tentar jogar aqui o meu pan pra direita, ó. Porque eu quero simular que esse cara do violino tá tocando ali na direita, ó. E aí o cara da viola, eu quero simular que ele esteja um pouco mais pro outro lado, mas não tanto. Então eu vou tirar só um pouquinho. E aí ouvindo os três agora, mais dividido, fica dessa forma. Então o que acontece? Quando você mexe com o panorama do som, você está jogando ele para a esquerda ou para a direita. Isso cria divisão. Então você está tirando aquela energia concentrada do meio da música, né? Tudo que você grava vai para o meio, tá tudo no meio. E tudo num volume só, né? Em relação aqui aos faders. Isso aqui é chamado de fader, tá bom, pessoal? Tanto aqui nos programas quanto nas mesas de som. Então, sempre que você grava, tá tudo no meio. Você nunca grava já com o negócio já na esquerda, porque a gente geralmente grava em mono tudo, né? A gente grava um canal só e vai abrindo os panoramas. Aqui, esse cello, eu fiz uma simulação como se ele tivesse sido gravado em estéreo com 2 microfones. E aí é aquilo que eu falei na aula de microfonação, né? Digamos que eu tenha simulado que eu gravei esse cello aqui num XY, né? Não, naquele tipo de microfone XY. Então é isso. Então aqui eu já comecei a criar uma cara pro meu som.
Essas marimbinhas aqui, essas... como se fosse marimba, né? Mas é um instrumento virtual isso aqui. Eu vou supor que é uma marimba e eu vou querer que uma esteja em cada canto. Pronto, vou deixar uma para um lado e outra para o outro. Então aqui eu tenho um plugin bacana que ele me mostra a imagem estéreo da música. Cadê ele? É o Insight, esse aqui. Ele me mostra o quanto que a música ela tá no estéreo, né? É esse aqui, ó, Sound Field. Então aqui o L é left, o R right. Aqui o meio, né, que é o centro. Então aqui é o panorama. E aqui é o tanto que, por exemplo, a nossa cabeça tá ouvindo, digamos assim. Então vamos ouvir e ver como é que ficou isso aqui. Pode ver que o som tá espalhado, tá vendo? Então isso aqui ele tá mostrando que o som está espalhado dentro do espectro do ouvido humano, né? Isso é bem legal. Então é bacana pra gente ver dessa forma. Tá bom? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Boa noite, professor, tudo bem? Eu estou vendo as questões, como você trabalha, nesse contexto aí dessa aula. Eu peguei as aulas aí e o que eu estou entendendo, assim, queria ver como é que eu preciso colocar isso na prática. Ixi, Maria, cortou o áudio. Alô? Morreu. Mas acho que ele perguntou como que ele poderia colocar isso na prática, né? Eu acho que ele caiu. Ele morreu. Bom, mas enfim. Deixa ele voltar aí, eu respondo. Aí ele refaz a pergunta. Mas mais alguém aí tem dúvida? Larissa, Marina? Surgiu alguma dúvida, alguma curiosidade? Vocês conseguiram entender mais o que é a mixagem agora? Sim. Legal. Bom, show de bola. Então, aqui a gente já passou desse step. Então, vamos fazer uma coisa que eu fiz na aula passada, e aí vocês vão ver. Bom, mas enfim, aí a gente veio aqui, a gente fez a nossa profundidade, a gente fez a nossa horizontalidade, né? A gente colocou o som para direita e para esquerda e agora a gente vai mexer com as frequências, a gente vai ver o que a gente quer que seja grave e o que a gente quer que seja mais agudo. Então, por exemplo, esse som aqui, a base, a guitarra, eu já percebo que ela tá muito grave. Tá vendo? Ela tá... Então aqui, por exemplo, quando eu vou colocar um equalizador e aqui eu posso manipular, ó. Se o som ele vai ser grave, ó. Ou se ele não vai ser tão grave. E aqui eu quero que ele não seja tão grave. Eu acho que esse grave tá demais. Não gosto, não me agrada. Simples gosto, tá bom, gente? Não tem regra. Mas é isso. O que eu tô fazendo quando eu tiro um pouco de grave? Eu tô subindo ele. Então, digamos que a sua cabeça tá aqui, ó. Não sei se o vídeo meu tá travando. Deixa eu ver. Tá travando, né? O meu vídeo. Eu vou pausar a reunião, porque vai dar o tempo, e eu vou entrar com outro software pra conseguir usar o webcam, porque esse daí tá uma bela de uma porcaria. Mas enfim. Só pra gente ter o... não tô conseguindo mutar o... Mas enfim.
Então, aqui o som ele sobe na nossa cabeça. Se quando a gente mexe no panorama, o som ele vai para a esquerda ou vai para a direita, o volume vai para frente ou vai para trás, quando a gente mexe na frequência, o som ele abaixa ou sobe. Então, se a gente tira o grave, ele vai abaixar. Se a gente sobe o grave, aliás, se a gente tira o grave, ele vai subir. Se a gente sobe o grave, ele vai abaixar, né? Então, é uma loucura isso, mas é assim mesmo. E eu também acho que tá faltando brilho, tá vendo nessa guitarra? O que é o brilho? O brilho é o agudo da voz, né? Então, se eu aumentar aqui o agudo, ó, olha como ele vai ficar mais brilhoso, ó. Olha a diferença. Sem equalizador e com equalizador. Ele dá uma diferença. Então, beleza. E agora eu acho que também que tem umas frequências muito graves, muito baixas ali, que eu não preciso delas, eu vou cortar. Eu vou dar aqui um high pass. Que eu falo também na aula passada, o que é o high pass. Mas o high pass basicamente é você cortar as frequências graves e deixar o agudo passar, né? Tanto que o nome do filtro é high pass filter, ou seja, você está filtrando, deixando as frequências agudas passarem, as frequências altas, né? Então aqui é isso, equalizei da forma que eu quis esse instrumento, solei, ouvi com tudo. Aí agora eu vou pro próximo, vou para esse. Vou pra viola. Ó, essa viola, eu tô achando que ela tá muito grave. Talvez ela tá disputando espaço com o próprio cello, ó. Eu acho que ela tá disputando espaço com o cello. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa viola e vou tirar um pouco de grave dela também. Porque eu não quero que ela dispute espaço com outro instrumento que é mais presente no grave do que a viola. A região formântica da viola, ó, é mais ou menos aqui, ó. Então, essa daqui é a região boa dela. Essa daqui não é tão boa. Ó, pode ver que fica meio lamacenta essa região, tá vendo? Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente tá colocando o som ou pra baixo ou pra cima. E aí eu quero um pouquinho mais de brilho nela também. Quero ouvir esse raspar da corda, assim, do arco, né? Eu quero ouvir ele bem ouvidinho. Eu quero que isso seja presente. Então eu aumento o agudo. Boa. Então agora eu vou pro violino. O violino é aquilo, né? Um instrumento extremamente agudo. Então eu vou tirar aqui grave, vou dar um high pass filter. Porque tudo que na mixagem existe uma premissa do que é assim. Tudo que sobra atrapalha, tá bom? Então se o violino, guarda bem essa frase é pra vida na mixagem. Tudo que sobra atrapalha. Então se o violino não tem frequência grave, pra que eu vou deixar uma frequência grave aqui à toa? Não tem porquê. Então eu vou lá e corto ela. Eu dou um high pass filter. Entendeu? Então isso aqui pra mim não é mais interessante, né? Tipo, ouvir esse grave do violino. O violino nem tem quase grave, ainda mais tocando nessa região que o cara tá tocando aqui, ó. Não tem mais agudo, ó. Vai ter aqui, ó. Ó, aqui é a região boa dele, tá vendo, ó? Essa é a região boa. Então o que eu vou fazer? Eu aumentar um pouquinho de agudo também, pra ele subir. Eliminei um pouco aquele grave, vou tirar um pouco desse também. E agora eu vou passar pro cello. Agora o cello não, o cello ele tem um grave bonito, tá vendo, ó? Então eu quero dar um punch nisso, ó. Eu quero presenciar meu grave. Só que ele também tem um agudinho aqui legal, né, ó. Que é o do raspar do arco nas cordas, ó. Ó. Então pronto, eu deixei o meu som mais de acordo com o que eu acho que o que tem que ficar em cima e o que tem que ficar embaixo.